Momento do Discipulado. Esdras se esforçou para que todo o povo de Judá conhecesse a lei para praticá-la. Nós estamos aqui, então, no livro de Neemias, no capítulo 8, e é sempre bom lembrar um pouquinho da história. O povo havia retornado do cativeiro. Quase 100 anos depois, o Esdras foi enviado para lá. Esse retorno inicial não deu em nada. O povo reconstruiu o templo, tempos tumultuosos, mas depois o templo ficou largado e o povo se misturou com os outros povos e tudo acabaria. Aquele povo não teria mais nada de Deus, mas o Senhor despertou Esdras para ir quase 100 anos depois e logo a seguir o Neemias foi também. Fizeram uma dupla. O Neemias não era um especialista em teologia. Ele era homem da confiança do rei Artaxerxes e foi enviado como governador. Convocou o povo para a reconstrução das muralhas e restauração do padrão de vida da lei, recuperando a identidade daquele povo, que já tinha perdido a identidade, eles tinham se misturado. Hoje, o meio evangélico está mais ou menos assim. A pessoa dizer que é evangélico já não está dizendo nada. Quando eu era pequeno, os evangélicos eram poucos no Brasil e era uma carta de recomendação. Dizer que era evangélico era uma carta de recomendação, eram respeitados. Depois veio o neopentecostalismo e bagunçou o ambiente evangélico, impondo, e até hoje isso é uma realidade na maioria das igrejas, uma barganha religiosa. A igreja está atrás de dinheiro, a igreja está misturada com o mundo, não faz questão de pessoas serem puras, limpas, confessar pecado. Isso não existe. A pessoa vive em pecado, vive de qualquer jeito, faz campanha na igreja, o objetivo é juntar muita gente e arrecadar dinheiro. E com isso sujaram, enlamearam o nome do evangelho no Brasil. Hoje a gente dizer que é evangélico é quase uma vergonha. Alguém vai dar um risinho, é pastor, está com o bolso cheio, né? Infelizmente o ambiente mudou. O povo evangélico perdeu a identidade no Brasil. E hoje está mais atrás de política, de dinheiro e de prazeres do mundo, verdade seja dita. Hoje, a vida de um evangélico típico não se diferencia muito das pessoas que não são evangélicas, pessoas seculares do mundo. Infelizmente, não há mais identidade. O povo evangélico se misturou com o mundo, até se dizendo aí evangélicos e liderando o tráfico e facções criminosas, enfim, dá de tudo. O povo evangélico perdeu a identidade no Brasil. Mas Judá também tinha perdido a identidade como povo de Deus. Aí o Esdras veio para ensinar a lei e tentar recuperar a identidade. Mas ele não tinha força de impor. E o Neemias veio e trouxe essa força. Com a sua nomeação para governador, ele era governador, então ele impunha. Reconstruiu as muralhas e diz, pelo menos aqui dentro da cidade de Jerusalém, a lei vai vigorar. Nada de trabalho no sábado, isso, aquilo não pode. Aqui dentro de Jerusalém também não vai entrar pessoa imunda. E começou a praticar aquela restauração da identidade do povo de Deus. Aí nós chegamos no capítulo 8 de Neemias, quando foram todos convocados e lá naquele dia, que era dia para isto, um feriado nacional, era dia para isso, o povo se reunir para buscar a Deus,
Então começaram a ler a lei. Não era a Bíblia toda, nem o Antigo Testamento todo, era somente a lei, a parte do Pentateuco, os primeiros 5 livros da lei, escritos por Moisés. E eles tinham que ler tudo durante um dia. E diz então que Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e o povo disse amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Que atitude boa aquela. E o versículo 7 diz que Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Amã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Não havia microfone, aparelho de som, amplificação do som. O leitor estava ali, Esdras, ou talvez se revezasse, e os levitas estavam mais próximos de grupos do povo e iam repetindo e explicando. É mais ou menos como que uma tradução. Alguém prega aqui em inglês, dá um tempo, o outro traduz para o português. Quando é lá fora, mesma coisa, a gente prega em português, o outro traduz para a língua do local. E aquilo então era feito assim, lia-se um pouco e os levitas explicavam, tiravam alguma dúvida com o grupo que estava ao seu redor. E assim, um grupo grande de levitas, eles poderiam atingir mais pessoas, talvez 1.000, 2.000 ou mais pessoas eles podiam atingir dessa maneira, porque um leitor só não dava para atingir o povo todo, a voz não chegava a todos, mas havendo essa repetição, explicação, tirando as dúvidas, aí o povo todo poderia entender. E o versículo 8 completa essa descrição dizendo o seguinte: leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. A maior parte das pregações que eu faço são desse jeito. Eu não estou compilando versículos para embasarem um pensamento que eu tenho e quero transmitir. Eu estou, na maioria das vezes, pregando textualmente, lendo e explicando aquele texto e fazendo aplicações. É importante a gente ler, contextualizar e, principalmente, quando é do Antigo Testamento, visualizá-lo através do Novo Testamento. Isso é importante. A gente contextualizar à luz do Novo Testamento, a nova aliança. E no Antigo Testamento a aliança era diferente. Não dá para a gente aplicar diretamente. Isso precisa ser feito. Há outras maneiras de pregar. Eu vou pregar sobre o amor, sobre o discipulado, eu vou pregar sobre a obediência, eu vou pregar sobre a paternidade, eu vou pregar sobre a confissão de pecados, eu vou pregar sobre as bênçãos de Deus, eu vou pregar sobre a fé. Então nós escolhemos, o pregador escolhe um tema, vai buscar versículos que embasem aquilo, menciona 3, 4, 5, meia dúzia ou mais versículos da Bíblia para embasar aquilo que a gente quer falar. Isso é perigoso. Há heresias fantasiadas aí de pensamentos bíblicos. Há textos da Bíblia que podem ser deturpados, distorcidos para introduzir heresias. Eu tenho falado sobre isso aqui, o livro de Jó é rico nisso. Por exemplo, o capítulo 22, em palavras do Elifaz,
ele fica falando um monte de coisas inspirado por Satanás, mas estão escritas ali na Bíblia. Se a pessoa tirar algum texto daquele fora do contexto, então vai servir de base para as heresias que estão sendo pregadas aí nas igrejas. Por exemplo, a confissão positiva. Confessa, o Jó, pensamento positivo, confessa com tua boca e aquilo vai acontecer. Ou então, a teologia dos créditos. O fulano é tão bom, tão bom, ele é um santo. Ele não só garantiu a salvação dele, como ele acumulou créditos com Deus, de forma que a gente pode orar a ele e ele vai interceder junto a Deus, porque como que Deus deve favores a ele, ele tem créditos com Deus. Essa é a ideia dos santos na Igreja Católica. Mas há muitas outras heresias que são pregadas por aí. Olha, ô Jó, Deus está muito longe, não se preocupa com o que você está fazendo aqui. Ele está muito ocupado, você é muito pequeno, nós somos pequenos. Deus é muito grande, ó Jó, ele não está interessado na gente aqui não. Muitos estão pregando isso. Olha, tudo que Deus quis fazer, ele já fez na Bíblia. Deus agora está descansando. E a Bíblia já está toda escrita, meu irmão. Você não precisa ficar orando, buscando e tendo revelações e se quebrantando muito. Meu irmão, está tudo na Bíblia. É só aplicar o que está na Bíblia. O fundamentalismo, muitas heresias. Deus está muito longe, não está interessado. Deus está interessado até em um fio de cabelo que cai da nossa cabeça. Deus é Deus e Ele está interessado em tudo. Então, eu estou citando exemplos de heresias que estão na Bíblia. Capítulo 22 de Jó, por exemplo, em palavras do Elifaz, inspirado por Satanás. Então, precisamos entender a situação. E assim, eu estou citando exemplos de textos da Bíblia que precisam ser bem entendidos. E o Esdras providenciou isso, o apoio do Neemias para convocar todo o povo, e o Esdras lia dando explicações. Para quê? Para que eles praticassem. E o povo saiu dali e entendeu que precisava obedecer ao Senhor. E então, cumpriram um calendário israelita e celebraram a festa dos tabernáculos. A lei é para ser lida, entendida e obedecida. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e de prática, aplicada pelo Espírito Santo, supervisionada por líderes e irmãos que Deus levanta aqui na terra, para nós obedecermos e praticarmos. Isso precisa ser feito com o discípulo. O novo discípulo, o novo convertido, o novo crente, não pode ficar solto na igreja. Ele tem que ser supervisionado para aprender a ler a Bíblia, entender e obedecer. Isso precisa ser feito logo no início da carreira cristã. Não tem que demorar, não. Não tem que esperar muitos anos de crente para isso, não. Logo no início, tem que aprender a ler, entender e obedecer. Guarde bem isso no seu coração. Você é responsável diante de Deus. Sim, você é responsável diante de Deus por levar a outros este entendimento da palavra de Deus, para que eles leiam, entendam e pratiquem, e você vai supervisionar para ajudá-los a praticar. Isto é o discipulado. Você está discipulando alguém?